Eu cheguei a perder R$ 500 mil por causa de um sócio, e se tu não prestar atenção nisso aqui, tu pode acabar perdendo muito mais. Meu nome é Marcel Macedo, eu sou fundador da Marcel Macedo Labs. Mais de 6 mil empresas já utilizaram as minhas soluções. E hoje eu vou te mostrar 7 coisas que tu nunca pode ignorar na hora de encontrar um sócio. E a número 3 é a que acaba mais quebrando empresas no Brasil. Tópico número 1, sócio que usa droga. Pode achar que é inofensivo, é só uma maconhazinha no final de semana, alguma coisa assim de brincadeira. Mas eu já fui pior, eu tive sócio que fumava de segunda a segunda. Eu até que achava isso, teoricamente, normal. Vai, deixa a vida do cara, ele fuma, ele faz o que ele quiser com a vida dele, é problema dele, não meu. Se ele quiser usar droga ou não usar, enfim, é problema dele. Até o ponto que eu comecei a perceber que isso realmente afetava a capacidade de pensamento da pessoa. E ela demorava para pensar e ficava divagando sobre as coisas e demorando e não conseguia responder e não, eu tô pensando, não sei o que e tal. Até o momento que eu realmente percebi, não, peraí, não tá fazendo sentido eu fazer uma reunião, uma conversa com ele, uma vídeo e a pessoa lá acendia um baseado com isqueiro e começava a queimar assim, não fazia sentido nenhum pra mim isso daí. E aí eu percebi que não, pra mim chega, pra mim isso não faz sentido, por quê? Porque isso lá na frente, se não agora, pode ter certeza que lá na frente isso vai causar algum problema. Eu digo qualquer tipo de droga, desde que seja inabusivo ou até abusivamente, isso vai dar algum problema de alguma forma ou de outra. Porque ou vai abusar e vai não conseguir pensar direito no próximo dia ou durante o dia, mas ali a situação que eu estava realmente era uma pessoa que fumava e usava como se não houvesse amanhã. E aí era totalmente fora da realidade e não fazia sentido nenhum, a ponto de eu realmente ter que encerrar a empresa e fechar. E não importa para mim, meu maior erro foi isso, né? Já no começo eu já sabia e ter aceitado isso e seguido dessa forma. Então, o primeiro ponto eu acho que é esse. Não faça sociedade com sócios que usem droga. Segundo ponto, traição. Se tem algum sócio teu ou uma pessoa que tu tá pensando em fazer uma sociedade, mas tu já sabe que ela ou ele trai a esposa, ou é a favor, ou ao mesmo tempo pega e acoberta. Ou até teve uma história que eu tava em um lugar, em um evento especificamente, e aí um amigo pediu para mandar uma foto desse evento, não para mim, mas para a pessoa que estava comigo. Manda uma foto aí. Daí ele foi lá, mandou a foto e depois ele contou que era pro cara mandar para a mulher dele para dizer que estava no evento junto com ele, mas na verdade ele estava com a amante. Então olha o nível de pessoa. E ali eu conversei e eu meio que já, tá bom, fechou, tchau. O que a gente vai querer se envolver com esse tipo de gente que ou trai a esposa ou acoberta relacionamento? Não, mas qual é o problema? Negócios. Para mim não faz sentido fazer negócio com esse tipo de pessoa, porque a qualquer momento ele pode encobrir alguma mentira de alguém, alguma negociação tua. Se ele já faz a negociação comigo, se ele já faz isso de qualquer jeito, ele pode fazer isso também comigo, né? Então não faria sociedade com alguém que, não, eu sei que o cara trai a esposa, lógico que eu vou lá fazer uma sociedade com ele. Não, para mim isso não faz sentido nenhum, né? Graças a mim, eu nunca, não vou falar Deus porque, né, mas graças a mim eu nunca tive um sócio que fazia isso, e até porque parece meio óbvio, mas talvez para ti tu nunca tenha pensado nisso, mas é algo a se levar. Se ele trai a esposa, bem provavelmente que ele possa te trair por um 10% a mais ou alguma coisa a mais. E se tu tá gostando até aqui, já aproveita e deixa o teu like, se inscreve no canal, aquela propaganda básica de sempre, mas a gente tá aí começando o canal e produzindo conteúdo. Terceiro tópico, lealdade. Esse aqui é o tópico que, para mim, é um dos mais importantes, assim. Eu já tive uma história onde eu tive um sócio que ele começou com pouco, não era sócio, começou até trabalhando comigo, e aí em determinado momento eu chamei para ser sócio, abri empresa, etc. E eu deixei claro uma única regra que eu não queria que fosse executada, e essa regra foi executada e eu falei, não, eu não quero que faça isso. E foi lá e foi feito. E aí eu falei, bom, então a empresa está encerrada. De novo, encerrei a sociedade e toquei bola para frente. E a lealdade para mim é um dos pontos mais importantes, assim. Se a gente com lealdade, eu não sei qual é a etimologia da palavra, mas ela resumidamente significa que é fazer aquilo que foi combinado, certo? Ser leal, fazer aquilo que foi combinado. Então, para mim o terceiro ponto seria esse, onde a gente combina alguma coisa e a pessoa vai lá e fere esse ponto, seja ele um acordo, seja ele um princípio, ou seja ele algo que a gente tinha combinado e essa pessoa acaba rompendo isso. Para mim isso é uma única chance só, passou. E eu já testei, tá? Dando aqui um bônus, eu já testei. A pessoa que feriu esse princípio de lealdade, eu dei alguma chance extra, pau, mesma coisa. Dei outra, pau, mesma coisa. Aí eu vi, bom, não dá. Melhor parar por ali, porque a pessoa vai repetir esse padrão, vai repetir esse comportamento. Então, se tu já tem uma pessoa que fez alguma coisa contigo antes, esquece, evita. É melhor tu começar sozinho e não ter essa pessoa como
sócio. Quarto ponto, papéis mal definidos, tá? Papéis mal definidos, é isso aí. Eu já tive um sócio uma vez também, onde toda vez, bem no começo eu tinha, não vou revelar a idade, mas até para não saber quem é a pessoa, mas bem no comecinho eu tive um sócio que o tempo inteiro ele usava uma palavra, não, eu tô fazendo isso aqui. E aí a gente não sabia o que era isso dali, e a pessoa, não, tô fazendo isso. E aí, pô, não sabia o que era e a gente ia levando. E aí era isso, a pessoa ficava fazendo aquilo, mas na prática a gente não sabia o que era aquilo. Então, antes de começar uma sociedade, no começo é tudo bonito, é tudo legal. Nossa, eu tive uma ideia, vamos fazer aquilo junto, vai ser legal e etc. Mas é importante definir o papel de cada um. Bom, tu vai fazer o quê? Ah, tu vai fazer isso? Então tá, isso daqui é o que tu vai ser feito, né? Então, essa parte aqui é contigo, tu vai cuidar disso daqui. E tu vai fazer o quê? Tu vai fazer isso. Eu vou fazer essa minha parte aqui. Então, deixar bem claro, no papel, escrito, e aí sim, dessa forma, a gente vai ter todo mundo bem alinhado e não vai ter nenhum constrangimento e problema lá no futuro, porque foi bem definido. Então, esse seria aí o quarto ponto, ter os papéis bem definidos. O quinto ponto é um ponto de crenças. Então, eu não faria sociedade com alguém que pensa diferente de mim. Alguém que, por exemplo, eu já fiz sociedade com pessoas que não acreditavam em Deus, uma pessoa que é ateia, uma pessoa que é ateu, e ela não acreditava em Deus, mas a partir do momento que, não digo essa pessoa, mas se eu tivesse, e eu não teria mais um sócio que fosse contra o cristianismo, aí sim eu não faria, né? Então a minha recomendação é essa, eu nunca tive, mas não ter sociedade com alguém que é contra algo que você acredita. E ao mesmo tempo eu penso, se ela é neutra, ela também pode não entender. Então, por exemplo, se tu vai ser sócio de uma pessoa que não é cristã, para ela roubar pode ser algo normal, né? E eu também não estou dizendo que o cristão não vai roubar, só que também ele não está sendo cristão, ele está sendo hipócrita, porque teoricamente o cristão verdadeiro não roubaria, né? Mas ao mesmo tempo eu digo isso, alguém que não é contra os teus princípios, as tuas crenças, aí tudo bem, mas se ela é neutra, já acende um alerta ali, né? Então, seria essa escala. Não faz sociedade com uma pessoa que é contra. Se ela é neutra, abre um alerta e vê ali, né? Se vale a pena ou se não vale. Seria isso, assim. Se ela é contra as tuas crenças, eu não faria. Agora, se ela é neutra, eu abriria um alerta para poder realmente ver se é isso que a gente quer. O número 6 é a carga de trabalho. Então, às vezes a gente vai ter uma pessoa que no começo vai fazer um monte de coisa, vai dizer que está super legal e super trabalhadeira. Mas eu já tive um exemplo prático aqui que eu tive um sócio onde chegava, em outro escritório até inclusive, chegava em determinado horário, eu chegava um pouco mais cedo, às vezes essa pessoa um pouco mais cedo, só que dava 2h30, 3 horas, opa, tô indo embora. E aí eu falei, pô, mas peraí, não tem mais trabalho? Então o dia inteiro de amanhã acabou, eu chego às 8, eu tô indo embora às 9, e o sócio é o que mais trabalha de todo mundo, não existe uma pessoa dentro de uma empresa que não trabalha mais do que o próprio dono da empresa, ainda mais num começo. Eu entendo que depois, para mim, pelo menos a ideia é que, não para mim, né, porque para mim isso é hobby já, trabalhar para mim é o que eu faço, não vejo fazendo outra coisa, mas quem trabalha, ou é quem tem que mover o coração, é o dono da empresa, então não tem como um sócio ir embora às 3 da tarde e aí, sendo que não tem mais nada para fazer, então no outro dia, então se tem, puxa do outro dia para cá, e se não tem, tem algo de errado, dá para sentar e conversar. Então, ter essa carga horária bem definida. Ah, eu só posso trabalhar meio período. Tudo bem, então vamos combinar meio período, qual é o equity que tu vai receber por isso, e a gente alinha isso, meio período é meio período, então tá. Distribuir bem os valores. Eu tive outro exemplo também, onde eu tive, bem jovem, né? Eu tive 4 sócios numa agência de design que a gente resolveu montar, de marketing, e aí os sócios, todos os 4, trabalhavam numa empresa, de uma agência de publicidade, e eu era o único que ficava full time na empresa. E a porcentagem era igual para todo mundo, 20% para cada um. E aí deu 2 meses, eu me toquei, não tá fazendo sentido nenhum, os caras estão lá trabalhando, recebendo o salário, e eu aqui na rua, correndo atrás de cliente, atendendo e não fazia sentido nenhum. Então isso é muito importante já deixar definido desde o começo para que não tenha esse tipo de problema lá na frente. E o último ponto é o 7º ponto aqui que eu botei, seria a política, né? Não faz sentido ter sociedade com quem não pensa, não tem o mesmo viés de pensamento político com que tu tem. Até digo, não faz sentido ser sócio de quem é de esquerda, quem tem cabeça de comunista, porque esse cara visivelmente não quer prosperar. Então isso não faz sentido nenhum, porque a ideologia deles é completamente diferente de alguém que pensa com uma mente liberalista, pensa com uma mente liberal, que realmente quer uma economia livre, quer administrar a própria empresa, quer o menor possível de intervenção do Estado.
Então não faz sentido ter alguém que, não, vou ser sócio de um cara que é comunista, que é de esquerda. Não vejo empresários nessa linha, né? Então esse seria o 7º ponto. E por último, trazendo só um bônus aqui, a gente tem aquela frase dizendo que sociedade é que nem casamento. E eu estava pensando esses dias nessa frase e eu digo, sociedade não é que nem casamento. Sociedade é feita para poder ser desfeita também, diferente de um casamento. Porque o casamento, quando a gente tem, é para não desfazer. O casamento é algo que ligou na terra e vai ser ligado no céu também. Diferente de uma sociedade. Uma sociedade, se tem algum dos pontos que não está sendo cumprido aqui, que talvez por alguma falha, assim como eu cometi várias, a gente não percebeu de ver outra pessoa fazendo ou enfim, cometendo ali alguma coisa que, putz, só percebeu e aprendeu depois, tu vai lá e rompe. Diferente do casamento. Casamento, infelizmente, quem erra em recrutamento gasta o dobro em treinamento. Então, tu vai ter que ficar com aquela pessoa, vai ter que aprender a treinar ela e também a ser treinado e não simplesmente romper. Diferente da sociedade, que é algo que a gente pode pegar e, não quero mais, pode pegar tudo para ti, ou compra minha parte, ou vamos negociar, fala com o meu advogado, vê o que a gente vai fazer. Então, essa é uma frase autoral que sociedade não é igual casamento. Espero que tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal, deixa um comentário aí que eu vou ler todos eles, vou responder e a gente está preparando mais alguns conteúdos aí.